Bom, um outro tema importante que surgiu aqui essa semana é a articulação indiscreta, né? Quer dizer, ela tenta ser discreta, mas ela não é discreta, entre setores do PT e setores do PSOL, principalmente, para, segundo eles, né, formular um programa para o Brasil e as forças progressistas, etc. e tal. Participa aí, pelo que a gente pôde ver, do PT o Tarso Genro, o Lindbergh Farias, o Eduardo Cardoso e não sei se outros setores. A ideia deles é a seguinte, que eles são a esquerda do PT, quer dizer, no caso assim, o Lula, os outros seriam a direita, eles seriam a esquerda, e que eles estão se juntando contra os setores de esquerda para viabilizar uma alternativa que seria bem mais progressista, bem mais combativa do que foram os governos do PT. Bom, logicamente que os governos do PT tem muita coisa que a gente pode criticar. Se a gente for criticar, a gente não acabaria mais de criticar. Mas a grande pergunta é, esses setores, eles estão à esquerda da facção oficial do PT? Eu vi uma entrevista que saiu do Tarso Genro, onde ele falava que precisa mudar o programa, precisa ter um programa desenvolvimentista, não sei o que e tal. Dando a entender que o programa deles seria um programa de ruptura com o que eles têm chamado, né? Está um pouco na moda a palavra de ordem de rentismo. Quer dizer, para falar em língua de gente, os bancos, o sistema financeiro, os especuladores. Então, o governo que o Tarso Genro propõe, e que está sendo discutido com o PSOL e tudo mais, seria um governo que iria combater os especuladores. Aí eles estão... Hoje tem um debate na PUESP, né, onde eles vão debater esse programa revolucionário deles e tudo mais. Não sei que programa que eles vão apresentar. Evidentemente não vai ser um programa classista, não vai ser um programa da classe operária, e nesse sentido, né, meio que se coloca, do ponto de vista de classe, se coloca no mesmo pé do governo PT, que é um governo de colaboração com a burguesia. O deles também é essa proposta. Só que eles juram de pé junto que eles vão aplicar um programa mais nacionalista, mais democrático, que permita o desenvolvimento do país com o imperialismo. E vamos ver, é possível que o programa apresente alguma formulação mais esquerdista, mas o problema-chave é o seguinte, né? A luta contra o imperialismo, contra os especuladores, ou como eles dizem, contra o rentismo, não é uma luta abstrata. Não é apenas um problema de plano de governo. O plano de governo é uma promessa. Então, eu, por exemplo, saio como candidato e prometo que, se eu for presidente, vou assinar um decreto, o Brasil vai ser um país comunista. Bom, é uma promessa que todo mundo sabe que não vai ser cumprida. É para eleição, é para atrair o eleitorado, para o pessoal ficar contente, né? Aplaudir, etc. e tal. O grande problema é você ver quais são as credenciais reais das pessoas que estão fazendo isso daí, né? Como saber? Né? Que a grande questão de todo mundo é como saber se fulano é bom ou é mau. Se ele é mocinho ou ele é bandido, se ele é soldado da cavalaria norte-americana ou índio. Como saber? Né? E aí todo mundo empaca justamente nessa ciência. É simples, nós temos que pegar os acontecimentos decisivos, não acontecimentos secundários, a votação da emenda parlamentar, sei lá qual, no Congresso, na comissão do Congresso Nacional. Um acontecimento político decisivo. Qual é o acontecimento político mais decisivo do último período? O golpe de Estado. No golpe de Estado, o imperialismo
o rentismo, como eles dizem, o sistema financeiro, o grande capital, foi para cima do governo para impor um programa de terra arrasada no Brasil. Aí o que nós vimos? Nós vimos o seguinte: um setor do PT reagiu ao golpe. Nós podemos fazer 1 milhão de críticas a essa reação. Demoraram, não entenderam, reagiram de uma maneira fraca, mas reagiu. Tá certo? Outro setor, nem nada. Quem que é o setor que não fez nada? É esse que está prometendo que você vai estar à esquerda dos outros que reagiram ao golpe. Então, por aí, a gente já pode entender o que está acontecendo. É uma propaganda enganosa. Ah, me eleja que eu vou lutar contra o imperialismo. Eu sou crítico do Lula, do PT, etc. e tal, e eu tenho uma proposta muito melhor. Não, nada disso. Esse é o setor mais adaptado diante da direita que tem. É o setor que queria que dentro do PT eles criassem uma comissão de ética para que a Lava Jato não tivesse o trabalho de julgar o pessoal do PT, já saía do partido julgado. E o outro setor a gente sabe, né, que está participando da discussão, o PSOL, esse é a favor da Lava Jato explicitamente. Só que quando os dirigentes do PSOL aparecem na Lava Jato, você não vê nenhuma ação enérgica deles, no sentido de limpar a casa, né? Pessoal, não existe o provérbio popular que fala que o exemplo começa em casa? Então eles deveriam ter estabelecido, se eles são tão a favor da justiça, do bem, dos bons costumes, da moralidade, do civismo, etc., e tal como eles falam, eles deveriam começar investigando o pessoal deles que apareceu aí em vários lugares na Lava Jato. Não foi nenhum nem dois, foram vários. Inclusive a dona filha do Tarso Genro, né? Luciana Genro, que aparece lá na denúncia recebendo dinheiro da Odebrecht, que ela mesma confirmou que ela recebeu no cursinho que ela tem, que é uma base política e eleitoral dela, Emancipa. Né? E como ela apareceu, como o PSOL é um partido justiceiro, né? É uma espécie de Zorro, aquele do chapéu branco que anda com o tonto, né? Eles deveriam já ter colocado ela no banco dos réus do partido, né? Você vê como é que é, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Cadê o pessoal? Porque eles estão se juntando, todos eles agora são a ala moralista da esquerda. E por que eles não colocaram não expurgaram suas próprias fileiras aí da questão? É que é tudo conversa mole. Na realidade, o que está acontecendo aqui, nós temos que ter uma caracterização clara, é o seguinte: a política da ala oficial do PT é uma política de colaboração de classes, é uma política de aliança com a burguesia, sem dúvida nenhuma, não há nem como imaginar diferente. Né? O próprio Lula, inclusive, a colocação dele, você vê que ela é muito clara. Ele falou: se a gente for eleito presidente, tem que criar condições para a governabilidade. Quer dizer, ele já está apontando de formar essa maioria esdrúxula que o PT tinha no Congresso Nacional. Mas, num certo sentido, embora essa seja uma política que vai contra os interesses da maioria da população, pelo menos ele é claro no que ele está falando. Os outros não. Os outros falam assim: nós não vamos formar essa maioria esdrúxula. Mentira. Se eles chegarem lá, eles vão formar a mesma maioria esdrúxula. Só que, diferentemente do Lula e do PT atual, eles vão ficar totalmente controlados por essa maioria. O PT tinha que ficar naquele jogo, né? Naquele toma lá da cá, naquele empurra, etc. e tal, e acabou fazendo muito pouco. Esses daí, se eles, por exemplo, chegassem ao governo, que eu acho que é uma perspectiva bastante distante, eles acabariam como reféns dessa maioria. O que está por trás disso daí?
Na realidade, nós estamos vendo aquilo que muita gente pensou que iria acontecer, mas ninguém sabe concretamente como vai ser. Na eleição, o grande problema da eleição para os golpistas, né, que estão precisando da eleição para legitimar a sua dominação e levar adiante a sua política, é o Lula. Esse é um problema da situação. Se o Lula é bom ou ele é mau, é um problema secundário. Mas esse é o fato. A pedra no caminho, que nem no poema do Drummond de Andrade, é o Lula. Né? Não é outra coisa. Não é o PCO, não é o Tarso Genro, não é o Marcelo Freixo, nada. É o Lula. Eles estão todos pensando assim, como é que nós vamos poder fazer para fazer uma eleição onde o Lula seja derrotado, apesar de que a popularidade dele é muito grande. Bom, aí nós estamos vendo uma parte da política para derrotar o Lula. Está se formando uma ampla frente de esquerda fora do PT, ampla em termos, né? Que vai ser uma frente com setores golpistas, vão lançar um candidato alternativo, cuja única função vai ser permitir a vitória da direita. E eles vão falar que tudo isso daí é porque eles têm uma outra proposta, melhor do que a do Lula, etc. Então, o que é bobagem. Que esse pessoal apoiou toda a política do Lula até hoje, né, com críticas muito secundárias, e, na realidade, no momento que tem o golpe, daí eles aparecem querendo ter uma política diferente. Se eles aparecessem em 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez numa aliança com a direita, tudo bem. Porque o Lula estava para ganhar a eleição. A burguesia tinha aceito, meio que tinha falado, tudo bem, pode ir, pode ganhar. Dessa vez você pode ganhar. A burguesia tinha deixado essa porta totalmente aberta. Se eles tivessem rompido naquele momento, você falaria, bom, eles não romperam no momento em que eles iriam ganhar alguma coisa rompendo, ou iriam deixar de perder e tal. Se rompesse em 2002, ia perder. O Tarso Genro foi ministro, vários ali foram ministros, etc. e tal. Quer dizer, no momento das vacas gordas, eles estavam lá, eles achavam tudo uma maravilha. Agora, no momento das vacas magras, em que toda a burguesia está atacando o PT, eles saem e falam, não, nós não podemos compactuar. Eles só não podem compactuar depois que a burguesia atacou o PT e está tentando colocar o PT numa situação de quase ilegalidade. Então, nós temos que ver bem isso daí. Né? Um dado para análise. Muita gente não deve ter acompanhado isso daí, porque o Brasil é grande, as notícias não circulam. No Amazonas, derrubaram o governador e vai ter eleições para completar o mandato do governador. E eis que o PSOL, que seria o partido mais à esquerda do que todos, faz uma aliança com a Rede no Amazonas sai como vice do candidato da Rede no Amazonas. Então, por aí a gente vê onde é que a coisa vai. O problema consiste nisso daí. Existe uma luta de interesses muito grande. O Lula é um problema. A vitória do Lula significaria uma desorganização total dessa política de ataque à população. Ele efetivamente pode ganhar a eleição, a burguesia está numa luta feroz contra ele. Todo dia sai alguma matéria, um editorial, alguma coisa contra o Lula. E aí você vê os esquerdistas aí, o Tarso Genro, o PSOL, o Boulos, etc. e tal, montando uma alternativa. Se fosse o PCO, normal, porque o PCO nunca fez parte da chapa do PT, nunca. Nós nunca entramos na frente do PT para eleger o Lula. Eventualmente a gente votou no Lula criticamente, em algumas oportunidades, no passado, né? Antes de 2002. Então, normal, se o PCO aparece lá com um candidato, você fala, bom, o PCO nunca fez parte disso daí.
Mas o pessoal que sempre fez parte disso, agora, né, decidir que eles vão romper porque não sei o quê, no meio do golpe, né, é uma coisa extremamente suspeita e, na verdade, é mais do que suspeito. Né, é a prova do crime. E está aí o Boulos, né, da famosa Frente Povo Sem Medo, que conseguiu o tempo todo atrapalhar a luta contra o golpe.